Olá, meu aluno! Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse efeito aqui, ó, de rastro na iluminação de LEDs, efeito Fade, utilizando o ESP32, beleza? Então, vamos lá que nessa aula eu vou ter que ensinar vocês também a trabalhar com o PWM, afinal, sem PWM isso aqui não é possível. Então, vamos embora! Vamos então aqui ao bom e velho papel, que eu quero explicar a teoria do PWM do ESP32, tá? Resumão que eu fiz aqui pra gente, ó. Ele vai utilizar o periférico chamado LED Control, ou então LED-C. Então quando a gente for ver aqui a programação, vamos ver que ele utiliza a palavra LED-C, que é o periférico que trabalha com PWM. Esse periférico ele possui 16 canais independentes, ou seja, eu posso fazer até 16 PWMs, com duty cycle diferente, frequência diferente, totalmente independente um do outro. Isso é muito interessante. A frequência, inclusive, pode ser facilmente selecionada. No Arduino não é tão simples assim. Você tem que fazer umas, entre aspas, gambiarras, né? Mexendo mais aprofundado no código. Eu mostrei num vídeo anterior como é que faz isso. Já aqui no ESP não, é muito fácil você alterar a frequência. Com exceção dos pinos 34 a 39, todos os outros podem ser usados como saída de PWM. Você pode escolher o que você quiser. Uma grande vantagem sobre o Arduino, que tinha os pinos já pré-definidos. Aqui não, você escolhe o que você quiser, com exceção dessa faixa aqui, tá? Porque esses aqui são só entrada, né? Não pode ser saída, então obviamente eu não posso utilizar. Agora vamos conhecer as funções básicas para trabalhar com PWM na IDE do Arduino. Primeira função é o LED-C Setup. Então você faz a configuração de um canal do PWM. Os parâmetros LED Channel, frequência e resolução. LED Channel é o canal. O canal são 16, vai do 0 ao 15. Você escolhe o canal que você quiser. A frequência do PWM você coloca aqui. E a resolução você coloca aqui. O que é a resolução? A quantidade de bits. Exemplo, no Arduino a resolução era 8 bits. Por quê? Porque é de 0 até 255. Aqui eu posso escolher qualquer resolução entre 1 e 16 bits. Ou seja, ele pode ir de 1 bit, tipo 0 ou 1, ou 16 bits, 65.535 ele consegue fazer, né? No entanto, resolução e frequência são interdependentes. Você não pode escolher qualquer valor para resolução e qualquer valor para frequência. Adoidado. Ele tem uma interdependência dos dois. Essa equação aqui mostra isso. A frequência máxima que ele alcança depende do clock, que é de 80 MHz, dividido por 2 elevado à resolução. Então, essa é a frequência máxima. Então, primeiro eu escolho minha resolução e depois eu consigo escolher uma frequência. Por exemplo, olha só a tabela que eu fiz aqui, ó. Se eu estiver trabalhando com resolução de 5 bits, tá? 5 bits, 2 elevado a 5 dá 32, não é? Então eu consigo aqui do 0 até o 31. Então eu consigo ter uma frequência de 2,5 MHz. Pode ser menor a frequência? Pode. Essa é a máxima. Então quando você vem aqui no LED-C Setup e escolhe seus parâmetros, observe que a frequência máxima depende da resolução. E se eu colocar mais do que a máxima, ele não vai. Ele só vai até a máxima. Beleza? Mas você pode baixar o valor. Então aqui tem uma tabelazinha com vários exemplos. Ó. Por exemplo, 8 bits. Então eu teria a frequência máxima de 312,5 kHz. 10 bits, 78.125 kHz. Ou seja, quanto maior a quantidade de bits, menor a frequência. A menor frequência que ele consegue fazer, no máximo, vamos dizer assim, seria de 1,22 kHz. Pode ser menor do que isso? Pode. Você pode colocar menor. Tá? Você pode fazer menor aqui, você pode forçar a ser menor. Mas primeiro você mexe na resolução, para depois você tentar travar na frequência. Essa é a dica, tá? Quanto maior a resolução, melhor o teu PWM. Quer baixar a frequência? Aumenta a resolução primeiro. Depois que você aumentar a resolução, você faz um travamento da frequência. Por exemplo, se eu quero, sei lá, 5 kHz, então você procura, pronto, ó, você pode colocar 14 bits, que é quase 5. Mas você pode botar 13 e travar em 5. Vai funcionar do mesmo jeito. Ok? Bom, essa é a primeira função, tá? LED-C Setup. Vamos à segunda função. Mais um papel. Bom e velho papel, né? Segunda função, LED-C Attach Pin. Aqui eu vou simplesmente associar
um pino de saída com o canal. É só isso, tá? Você fala qual que é o pino, o GPIO, 34, 39 não pode, e fala qual é o canal, de 0 ao 15. Fez isso, ele já vai associar, tá? E para jogar o PWM na saída, você usa o Let Say Write. Você fala o canal, não é o pino, tá? É o canal. E você fala qual que é a frequência. Tá? Então, a qualquer momento no código, você pode vir escrever o novo Let Say Write. Ele na mesma hora vai lá e troca o Duty Cycle, né, do teu PWM. Lembrando, o Duty Cycle, o valor da variável aqui do Duty Cycle, do parâmetro Duty Cycle, depende da tua resolução, tá? Ó, ele vai de 0 até 2 elevado à resolução menos 1. Por exemplo, se forem 8 bits, dá 256 menos 1, que é 255, tá? Então depende muito daqui, não é um valor fixo para sempre. Teus bits, a resolução vai depender, vai alterar o teu Duty Cycle aqui, tá? O valor máximo do Duty Cycle, ok? Bom, agora que entendemos aqui as funções básicas do LEDC, do PWM, hora de alterar o código, hora de mexer no código, hora de entender que código maravilhoso é esse que fez aquele efeito tão bonito que a gente viu aqui, beleza? Então, bora pro código agora. Código na tela, vamos entender como funciona. Primeira parte do código, definição dos pinos dos LEDs. Estou usando esse GPIO aqui do ESP32, o LED 1 até o LED 8. Aqui eu faço uma definição da resolução do PWM, que são 10 bits. Não é a configuração ainda, é só uma definição, configuro lá embaixo. Aqui eu crio os níveis de PWM. Aquele rastro dos LEDs são simplesmente PWM mais fraco no LED anterior. Então o primeiro nível é máximo. O LED brilha com nível máximo, 1023, porque são 10 bits, né? O segundo LED, o primeiro do rastro, já tem um PWM mais fraquinho. O terceiro mais fraco ainda, o quarto ainda mais, o quinto ainda mais, o sexto ainda mais e o sétimo tem que ser 0. Então o primeiro tem que ser o máximo. O último tem que ser 0, para ele apagar e não ficar nenhum rastro no meio do caminho. A grande jogada do código é conseguir escrever esses níveis um após o outro nos LEDs em sequência. Então isso faz com que aquele efeito do rastro apareça, que é o que faço aqui no Void Loop, tá? Mas eu chego já lá. Aqui no setup eu tenho o seguinte, configuração, né? Ó, LEDC setup, eu falo qual canal, vai do 0 até o 7, né? 5000 Hz, 5 kHz e jogo 10 bits aqui, né? E associo cada canal a um LED, cada canal a um LED. E aí vai, tá? O canal 0 até o canal 7. Show de bola, setup morreu. Já aqui no loop, eu vou percorrer essa barra de LEDs. Só que eu não percorro só a barra de LED, eu percorro a barra de LED e passo um bocadinho. Por que eu passo esse bocadinho? Porque eu tenho que fazer com que todos os LEDs passem e o rastro passe também. Porque isso aqui controla o rastro. Ó. Esse contador I, ele começa do 0 e vai até ser menor do que 15. Ele controla o LED que acende e também o rastro. E aqui eu estou fazendo toda a lógica. Agora, para entender melhor isso aqui, vamos para o papel, depois eu volto para cá para explicar. Então, de volta ao papel para explicar esse negócio aqui, tá? O seguinte, eu desenho aqui uma tabelazinha, tá? Onde cada quadrado representa um LED, beleza? Então aqui eu tenho cada LED conectado a um canal, canal 0 até o canal 7. E aqui eu tenho outros espaços aqui que não tem nenhuma correlação com o canal, tá? Daqui a pouco eu explico o porquê. Esse canal tem relação com a variável I também. E esse I é um loop que vai do 0 até o 14, ou seja, menor do que 15. E sempre faz da seguinte maneira. Vamos supor que o I seja, por exemplo, 6, tá? Então aqui eu jogo o level PWM 1, que é o mais forte. No anterior, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o level 7. É sempre assim. Então eu vou começar do 0, tá? Então aqui recebe o level 1. Tem como colocar o level 2 em algum local? Não, então eu não coloco. E aí passa o loop, na segunda vez que o loop roda, o level 1 vem para cá, e aqui vem o level 2. Roda mais uma vez, level 1 aqui, level 2 aqui e level 3 aqui. Roda mais uma vez, level 1 aqui, o 2 aqui, o 3 aqui e o 4 aqui. E assim vai. Quando chega ao final, e é por isso que existe esses fantasmas aqui, porque é o seguinte, eu tenho que esperar todos os LEDs, todo o rastro passar. Se eu chegar aqui e voltar logo para o começo, o rastro ainda está por aqui assim, ó. Então eu tenho que continuar. O level 1 vem para cá. Beleza, ele vem, mas ele não mostra. Então o level 2 mostra o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Quando ele vem para cá, o level 1,
level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, passou tudo. Apaga tudo daqui, passou tudo. Então isso aqui não são saídas reais. Isso aqui apenas é saídas fictícias para poder colocar os primeiros, né, os mais intensos aqui, e o rastro ir passando. Quando o rastro passa, ele volta para o começo e faz de novo. Então ele passa e volta, passa e volta. E assim vai, beleza? Então aquela parte mais complicada do código ali justamente está fazendo essas limitações. Não pode ser menor do que 0, porque não vai mostrar nada, e não pode ser maior do que 7, porque não vai mostrar nada. Tá? Embora maior do que 7 ele possa contar, mas ele não pode mostrar. Então isso está no código e eu vou explicar agora ali. Vamos lá. Bom, então como foi visto no papel, está aqui a minha variável i, né, que ela vai percorrer todos os LEDs. E aqui dentro eu verifico essa variável i que está associada ao canal, tá? Então eu sempre tenho que verificar se cabe nos LEDs. Então aqui, ó, eu verifico se é menor do que 8, ou seja, se é entre 0 e 7. É isso? Porque se for, então ele vai jogar o PWM Level 1 indicado pelo i, o primeiro canal que o i indicou. E o rastro para trás, aí ele faz aqui, ele verifica primeiro, ó, o anterior, né, o canal anterior, o LED de trás. Ele está apontando para um canal válido, ou seja, é maior ou igual a 0, e, ao mesmo tempo, é menor do que 8, ou seja, está num LED válido? Tá. Se tiver, então ele escreve nesse canal o segundo nível de PWM. Aí ele verifica o anterior a esse, que é o I-2. É válido? É. Escreve o terceiro nível de PWM. E verifica o anterior a esse, I-3. Depois verifica o anterior a esse, I-4. E aí vai. Ele vai escrevendo. Se não for possível, ou seja, se não tiver entre 0 e 7, menor do que 8, ele não escreve. Aí ele faz o rastro inteiro. Tá? Se por um acaso ele passou do 8, o rastro continua. Então o rastro ainda vem acontecendo mesmo depois que o i já passa. 9, 10, 11, 12, 13, 14, ainda tem rastro para ele fazer. Quando ele faz isso uma vez, ele espera um pouquinho, 80 milissegundos, depois roda mais uma vez e move um LED para frente e move o rastro para frente e por aí vai. Espera mais um pouquinho e move tudo para frente, espera mais um pouquinho e move tudo para frente e assim sucessivamente. Então é assim que eu tenho aquele efeito do rastro, tá? É dessa forma aqui. Então eu posso aumentar o tamanho do rastro, diminuir o tamanho do rastro, modificando esses limites aqui, ó. Eu posso também modificar o brilho do rastro, deixar ele mais intenso, mais fraco, a seu gosto, tá? Então tá aqui o código. Esse código eu vou disponibilizar na descrição do vídeo, um link para poder você baixar ele. Você vai lá e pode baixar esse código, tá? E aí você pode inventar o que você quiser, pode aumentar a quantidade de canais, pode fazer o que você quiser à vontade, beleza? E é isso, espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder, tá? Nos vemos no nosso próximo vídeo. Valeu e um abraço!